Olá, tudo bem? Começa agora mais um programa da TV do Complexo de Saúde da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, do Hospital das Clínicas e da FAEPA. O ronco não mata, mas é um aviso a quem ronca para procurar um médico com urgência. O assunto de hoje é a apneia. Eu vou conversar com o professor Francisco Veríssimo e com a ortodontista Mariana Cristino sobre este problema que atinge a 38%, a 40% da população. Na maioria, não sabe o que é. Professor, tudo bem? Tudo bom. E o que é a apneia? Bom, a apneia é parar de respirar. Não respirar é apneia. Agora, dentro da apneia há vários tipos. Uma delas, que é a que nós vamos conversar hoje, chamada apneia obstrutiva do sono, conhecida como SAOS também, porque é uma síndrome da apneia obstrutiva do sono. Essa ocorre quando você dorme, relaxa a musculatura e obstrui a sua via aérea. Para de respirar por obstrução da via aérea, que é diferente de outras de origem, por exemplo, central, cerebral. Professor, eu abri dizendo que o ronco não mata, mas avisa. Quem ronca tem que se preocupar? Deve se preocupar. Por quê? Porque a grande maioria, mais de 90% dos pacientes portadores da síndrome da apneia obstrutiva do sono são roncadores. E quais são os riscos que essa pessoa, se não procurar um profissional, ela corre? Bom, é uma síndrome silenciosa e que vai matando lentamente a pessoa. Existe uma série de comorbidades associadas a esta síndrome. E ela é tão surdina, tão lenta, que as pessoas não se dão conta de que estão portando essas deficiências. Existe uma série, eu não posso citar todas, mas vou citar as principais. As principais são: a pessoa fica mais irritada porque tem um sono interrompido, inadequado, pode levantar várias vezes para ir no banheiro durante a noite. Essa pessoa também geralmente começa a ter um quadro de sua pressão arterial subindo lentamente e gradativamente, está pensando que é problema da pressão arterial e a apneia do sono. Essas pessoas são vítimas habitualmente de infarto do miocárdio por falta de oxigenação, alterações cerebrais, alterações de metabolismo, começam a engordar mais, esquecimento. Então, muitos associam essas coisas que eu estou lhe falando com a idade, achando que está mais idoso. Mas isso não é verdade. Essas pessoas, se não fossem portadoras da apneia do sono, não teriam esses sintomas que eu estou lhe dizendo aqui, decorrentes da apneia do sono. Então, ela lentamente vai destruindo uma série de coisas na pessoa, até, muitas vezes, levar à morte, quando no infarto do miocárdio ou mesmo num acidente automobilístico onde a pessoa dorme na direção. Professor, isso aí são consequências da apneia ou são sintomas? Não, são consequências da apneia, essas alterações que eu lhe citei, e também são uma forma de você suspeitar que ele tem apneia do sono. Então, os profissionais que mexem com essa área, que é chamada a medicina do sono, eles vão tentar identificar se existem esses sinais que nós estamos falando aqui. Sinais e sintomas. E daí, identificando isso, ele faz a suspeita de que você pode ser um portador de apneia do sono. Feito a suspeita, para garantir que você tem apneia do sono e quanto que você tem, só tem um jeito, você tem que fazer uma polissonografia, que é um exame que mede uma série de coisas quando você está dormindo. Eu usei na abertura do programa uma informação que o senhor passou de que uma pesquisa em São Paulo identificou que pelo menos 40% da população teria apneia. Adulta. A pergunta que eu faço não é quantos tem, é quantos não sabem que tem. Eu creio que a maioria desse número não sabe que é portador. A população, de forma geral, desconhece essa patologia. Não sabe. No meio médico, muitos médicos, a grande maioria dos médicos, desconhece essa patologia. Essa patologia não, desculpa, cometi um erro. Essa síndrome. O senhor, digamos, tem lá um colega seu, de outra área que não é do senhor, não outra área que não seja da Mariana, assistindo. E aparece alguém no consultório dele, estou sonolento, estou irritado,
acho que eu estou com depressão, levanto, que orientação que o senhor passa? Deve procurar imediatamente um profissional ligado à medicina do sono, que são vários. Tem neurologistas, pneumologistas, cirurgião de cabeça e pescoço, crânio maxilofacial, alguns ortodontistas. Então, precisa ser uma pessoa ligada a esse estudo, a essa síndrome. Bom, o professor Francisco Veríssimo, além de professor na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, ele é o coordenador do Centro Integrado de Estudos de Deformidades da Face. Lá nesse centro há vários profissionais que atendem aqueles com suspeita de que tem uma apneia e que saem de lá com a certeza que tem. Certo. Como é que funciona esse centro? Esse centro é composto de algumas áreas que trabalham juntos em simbiose. Na medicina do sono, que nós estamos falando aqui, a principal é a associação do cirurgião crânio-maxilofacial com o ortodontista, fonoaudiologista e psicóloga. Esses 4 é que mais atuam nesta área especificamente. Mas também eu acrescentaria a neurologia no estudo da avaliação do sono, da polissonografia. Bom, professor, nós estamos aqui com a Mariana Cristino, que é uma das integrantes desse grupo. Mariana, qual é o trabalho do ortodontista nesse grupo? Nesse grupo a gente ajuda na avaliação do paciente, no diagnóstico, e a gente faz o tratamento ortodôntico, o preparo ortodôntico, para que seja viável o procedimento cirúrgico no tratamento da apneia do sono. Quem tem apneia tem problema ortodôntico? Não necessariamente. Muitas vezes os pacientes já chegam com queixa de apneia, mas já até fizeram tratamento ortodôntico anteriormente. Então, mas para o procedimento cirúrgico é necessário a instalação do aparelho, até para facilitar na hora da cirurgia, a fixação dos ossos, e no pós-operatório, no controle muscular, com uso de elásticos e tudo. Mas a apneia, ela provoca deformação? Não, ela não provoca deformação. Porém, a deformidade de face é o segundo principal fator causador da apneia do sono. O primeiro é a obesidade. O segundo é a deformidade de face. E o ortodontista, como base de diagnóstico nosso, em qualquer caso, mesmo os casos não cirúrgicos, é a análise de face e a cefalometria, que são os dois, assim, que eu acho primários avaliações que a gente pode desconfiar de um paciente apneico. Pelo estreitamento de via aérea, que a gente pode ver numa cefalometria, e pela retrusão das bases ósseas, sabe, da maxila e da mandíbula, que a gente pode ver no rosto do paciente, através de análise facial. O tratamento feito de maneira incorreta pode agravar? Aliás, eu vou até refazer a pergunta. A pessoa tem apneia, um adolescente tem apneia e vai a um colega, um ortodontista que não tem a sua especialidade. Então, um adolescente com apneia que tem um problema ortodôntico. E esse profissional coloca o aparelho lá apenas para fazer a estética, as mudanças funcionais, se é que eu posso dizer assim. E não percebe que esse adolescente tem apneia. Aquele tratamento pode agravar? Então, porque eu sempre falo assim que a gente tem que promover a saúde do paciente e não só tratar a doença, o problema que ele vem queixando. Então, às vezes o paciente chega no consultório com uma queixa de apinhamento dentário, dente torto, alguma coisa estética. Mas você olhando e desconfiando de que as bases do crânio estão para trás, mandíbula retraída, sabe, palato estreito, coisas que comuns no nosso dia a dia, a gente pode, através só de perguntas simples, sabe, de fazer do paciente, se ele dorme bem, se ele ronca, se ele tem dificuldade de concentração, se tem sonolência diurna, a gente pode suspeitar da doença, não que ele tenha, mas a gente pode suspeitar disso, encaminhar para um colega que faça uma polissonografia, ou nós mesmos podemos pedir uma polissonografia, desde que saiba interpretar os dados, e direcionar o tratamento para corrigir não só a queixa do paciente, mas aquilo que você viu naquele paciente que ele não estava queixando, sabe? E muitas vezes é uma apneia leve, mas o paciente é jovem, como você colocou no exemplo. Conforme ele for envelhecendo, com certeza essa doença vai se agravar, porque ela é evolutiva, entendeu? Então você vai tratar de início uma doença que seria grave e que teriam consequências, assim, bastante diversas, sabe? Aumento de pressão arterial e outras comorbidades. Posso fazer uma complementação? Talvez uma coisa curiosa que as pessoas não sabem
é que quando uma pessoa não tem uma boa oclusão dentária e procura um ortodontista, em alguns casos específicos, pode, por exemplo, o paciente ter a mandíbula muito para trás em relação à maxila, que já é uma boa suspeita de que tem apneia do sono. E ele não tem espaço suficiente para conseguir esse encaixe dos dentes. Alguns ortodontistas, isso não é errado, correto? Podem remover alguns dentes para buscar essa oclusão perfeita. E consegue. Mas o que ele está fazendo, na verdade? Ele está pondo ainda um pouco mais para trás do que já estava para trás. Então ele vai piorar. É comum? É comum. É comum. É comum? É comum. E aí, às vezes, chega pra gente um paciente que muitas vezes ia fazer cirurgia de um osso só, e aí vai ter que fazer dos dois. E, na verdade, muitas vezes essa indicação é para evitar um procedimento cirúrgico, que muitas vezes o profissional que não trabalha nessa área vê esse procedimento cirúrgico como uma coisa horrorosa, sabe? Mas muitas vezes desconhece o tanto de benefício, não só o estético, que esse procedimento vai trazer para o paciente, não só daqui a alguns meses, mas durante toda a vida dele. Professor, o exemplo que eu dei para a Mariana era de um adolescente. Tem idade para ter apneia? Não, não tem idade. Existe a apneia do sono desde recém-nascido, até adulto. O que tem é que essa síndrome ela é progressiva. Então, o que acontece? Estatisticamente, o número de apneicos infantis é muito menor do que o de adulto. E entre os adultos, os mais velhos são os que mais têm. O Taufik, que eu lhe citei, que fez esse levantamento, mostra claramente, se você for pegar faixas etárias em dezenas, a faixa etária de 70, 80, o número chega a quase 90% de apneicos. Agora, em razão do tempo, professor, digamos, diagnosticou uma criança com 7 anos com a apneia. O tratamento dela, existe tratamento para ela? E se existe, é igual ao do adulto? Não. Existe tratamento para qualquer faixa etária, depende do fator etiológico. Isso é um pouco mais complexo a sua pergunta. Por exemplo, existem síndromes que a criança tem a maxila e a mandíbula para trás, como falamos até agora. Mas existem outras alterações, como, por exemplo, adenoides grandes, amígdalas grandes, numa criança muito pequenininha que também produz obstrução. Então, precisa fazer o diagnóstico correto de qual é o motivo daquela obstrução. Professor, o senhor disse que alguns profissionais não têm conhecimento da identificação dessa apneia. A grande maioria. Se surgir esses exemplos que o senhor citou aqui no programa, o que o profissional deve fazer? Onde ele deve buscar ajuda para ter esse conhecimento? Bom, você quer que ele o adquira profissional ou ele encaminhe para um que já tem? Ou adquira esse conhecimento para atender aquele paciente que ele está... Olha, se ele encaminhar para um cirurgião crânio-maxilofacial, um otorrino ou para um neurologista, provavelmente esses 3 profissionais têm condições de dar andamento ao caso. Mas aqui em Ribeirão, o ideal seria procurar um centro especializado, como nós dispomos aqui no Hospital das Clínicas. Ok. Roncou, tem que procurar ajuda. É suspeito. Tem índice de morte nessa área? Sim, elevado o índice. Os pacientes acabam... Essa síndrome, até nisso, ela é ruim. É subestimado. Agora nós dominamos mais o assunto que nós estamos vendo. São centenas de pessoas que morreram com infarto, por exemplo, do miocárdio, e na ficha do óbito vai estar infarto do miocárdio, infarto agudo do miocárdio. Mas o que levou ao infarto agudo do miocárdio pode ser, por exemplo, a apneia do sono e ficou sem diagnóstico. E qual é o índice de... Existe algum estudo que identifique isso? Eu não saberia dizer o número, mas se você pegar um Instituto Dante Pazzanelli em São Paulo, ou em Cor, e for naquele grupo de pacientes infartados fazer um levantamento, a apneia do sono ali naquele grupo é um número muito maior do que na população habitual, mostrando que a alta incidência em pacientes infartados ou com acidente vascular cerebral, esse número é muito alto. A maioria são apneicos. Por isso que tiveram infarto. Bom, Mariana, estamos encerrando. Você quer completar alguma coisa?
Não, eu só diria assim, sabe, para ficar atento ao diagnóstico, principalmente os profissionais da minha área, sabe, que pode muitas vezes ajudar o paciente a se livrar de um problema muito grande, sabe? Além de cuidar do sorriso, né, que é super importante também. Ok. Agradeço ao professor Francisco Veríssimo, da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, coordenador do Centro Integrado de Estudos de Deformidade da Face, que fica no campus da universidade, mais conhecida como Casa 20, e a ortodontista Mariana Cristino, que faz parte desta equipe. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo programa.